Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores e servidoras do município, bom dia, equipe técnica, internautas. Hoje são 7 de outubro de 2023, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje os nossos assuntos são, mais uma vez, o piso da enfermagem, a criação do Fórum Estadual em Defesa do Trabalho Decente, a PEC 32 e avisos, e notícias internas. Vamos começar aqui pelas nossas notícias, As nossas notícias internas aqui são os lembretes que as servidoras e os servidores filiados, precisam estar sempre atentos. O que é que você tem que estar sempre atento? Você que é filiado, que utiliza os nossos serviços, O nosso atendimento, ele pode ser presencial, lá na nossa sede, na rua Dias Ferreira 103, centro, ali aqui ao lado da ponte metálica. E também a gente atende, por telefone. Pelo telefone fixo 34410046 e pelo WhatsApp 9723-3133. Esses telefones é essencialmente, por exemplo, para você pedir informação, para você saber se está fazendo o atendimento que você vai precisar. É muito bom você entrar em contato por telefone antes de você ir para o atendimento presencial, porque às vezes você vai até lá e você não consegue ser atendido. Aí tem pessoas que não entendem, que a gente também pode ter problema, aí se chateia, como aconteceu recentemente, da pessoa se chatear porque se aborrecer severamente, porque não podia ser atendida. Mas assim, pessoal, você vai para o seu atendimento, tem a pessoa que lhe atende. Nem todo mundo lá no Sindicec trabalha o tempo integral, Quando você vai fazer algum atendimento que precisa fazer algum contrato, alguma coisa, alguma declaração, alguma coisa para preencher no computador, a gente tem uma auxiliar administrativa, a Beatriz, que ela faz esse trabalho. E ela só trabalha até às 11h30, da manhã. Ela é só meu expediente. Então, se você vai à tarde, ela não está lá para fazer o seu atendimento, tá? E também, esta semana, o nosso computador deu defeito de novo, porque vive tendo queda de energia. Agora, lá na rua do sindicato, já é a segunda vez que dá defeito no computador por causa disso. O computador tá funcionando, tem uma queda na energia e não volta, Precisa ir para manutenção. Aí, é o nosso computador principal, onde tá todos os arquivos, as pastas dos atendimentos. É preciso ele estar funcionando para poder você ser atendido. Então, se ele não está funcionando, não tem como a pessoa ser atendida. Então, é aquelas coisas que, se você entrar em contato antes, só para saber se está tudo bem você ir, você não se chateia, não se aborrece. Porque a pessoa vai até lá, aí quando chega lá, fica aborrecida porque não pode ser atendida, porque ela veio para ser atendida. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com o serviço que a gente presta, A gente está aqui, a gente está lá, a nossa função é fazer o atendimento mesmo, é fazer os encaminhamentos das pessoas, certo? De todos os nossos filiados, mas temos limites e às vezes também temos problemas, O computador deu problema, foi para manutenção, Não voltou ainda. Então, você que vai entrar com algum processo, por exemplo, só vá quando você souber
entre em contato para você saber se o atendimento já pode ser feito. E entre em contato para você saber a hora que você pode ir. Não adianta você chegar lá 2 horas da tarde ou 1 hora da tarde, porque a nossa auxiliar administrativa já foi embora. Você não vai ser atendido, tá? Outra informação muito importante é você organizar toda a documentação da ação que você vai entrar antes de você ir. Primeiro você entre em contato, se informe de que documentos você precisa providenciar. Aí você providencia todos os documentos. Aí você aí lá você preenche as fichas que tem que preencher, assina, entrega os documentos, né? Não precisa você tirar cópia de nada. Você leva os originais que lá a gente copia, tá? Se você fazendo isso, você será bem atendido e evitará problemas, né? Porque você chega lá com os documentos incompletos, é muito complicado. Eu, por exemplo, eu não gosto de receber, não recebo. Sabe por quê? Porque a pessoa muitas vezes fica de vir trazer o restante, não vem. Aí depois se aborrece porque não foi dada entrada no processo dela, na ação dela. E tem gente que não vem deixar, ainda jura de pé junto que veio. Se tivesse vindo, a gente tinha anexado e tinha mandado, né? Bom, pessoal, para ter esses cuidados, providenciar a documentação, marcar a hora, principalmente porque se tiver algum problema que você não pode, que não tem atendimento, como por exemplo agora que o computador está na manutenção, ninguém pode ser atendido agora, certo? Tá sem computador. Para você não se aborrecer, chegando lá, tem gente que diz assim, porque eu pedi para sair do meu trabalho e vim. Você pediu para sair do seu trabalho e veio, tudo bem? Mas você não agendou. Você não perguntou se tinha algum problema você ser atendido. Porque, por exemplo, segunda-feira, o computador não está lá. Se alguém fizer isso, sair do trabalho vai para ser atendido? Não vai ser atendido, não tem computador, né? Esses cuidados, minha gente. Outra coisa importante, né? O nosso horário de atendimento é de 7h30 às 14 horas. Só que se você vai dar entrada em ação judicial, é só até às 11h30, viu? Que é até a hora que a Beatriz está. Na terça-feira, o horário é diferente, é só até o meio-dia, tá? A gente fecha a porta para a gente fazer os nossos encaminhamentos internos e planejamentos de ações, tá bom? Também, se você é afiliado, você tem 18% de desconto em qualquer produto que você vá comprar ou qualquer atendimento que você vai fazer na Ótica Reis, tá certo? Essas eram as dicas para o momento. Se você tem informação, se você já tem uma ação judicial e você quer informação, você liga ou vai até lá, liga para ver se dá para você fazer atendimento presencial, ou também você não precisa ir às vezes, né? A gente já dá pelo telefone a informação. Se você precisa de uma guia para atendimento médico ou exame de laboratório, você não esquece de pedir com antecedência, certo? Se você vai para o laboratório fazer exame, por exemplo, se você pretende ir na quarta-feira, peça a guia na segunda, que é para não correr o risco de você chegar lá sem guia, você fazer um exame que não está autorizado, para você não ficar aperreado de manhã, querendo que ser atendido logo, e não dá, gente, tem filinha de atendimento, tá bom? O WhatsApp também tem filinha de atendimento, atende de um por um de acordo com a ordem das mensagens que chegaram. Era isso aqui o nosso funcionamento interno. Agora vamos para os nossos outros assuntos. Esta semana a gente viajou para Fortaleza, né? Eu viajei para Fortaleza com servidores, né? Fui para um evento da enfermagem, levando profissionais da enfermagem, e também para um protesto em praça pública, né? E mais uma plenária lá no Ministério Público do Trabalho, levando servidores de outros setores, né? Na segunda-feira teve uma audiência pública
lá na Assembleia Legislativa sobre o piso da enfermagem. Basicamente, gente, sobre o não cumprimento da Lei 14.434, que é a lei do piso da enfermagem, pelos prefeitos do Ceará, né? A gente foi lá para conversar, né, para fazer as nossas queixas e também para fazer encaminhamentos no sentido de colaborar com a implantação do piso de verdade, né? A nossa campanha atual é: prefeito, faça valer o piso. Nós estamos em plena campanha pelo piso da enfermagem, porque antes a gente iniciou a campanha pela aprovação da lei, que foi desde 2021 até 2022. Conseguimos aprovar a lei de 2022 até maio de 2023. A gente estava em batalha para conseguir o custeio, né, desse piso, e desde maio para cá a gente vem tentando ver alguma diferença financeira no bolso, na conta da enfermagem, né? Isso finalmente aconteceu agora em setembro. Mesmo assim, não está nos conformes, né? Por exemplo, estão usando como base, né, de carga horária 44 horas, quando a enfermagem, a gente sabe que o serviço público é só 40, mas estão pagando só proporcional, estão pagando como complementação e não como piso. Eu estou falando do Quixeramobim, certo? Não é só o Quixeramobim, mas eu estou falando só do Quixeramobim, porque eu posso falar do Quixeramobim porque é o Quixeramobim onde eu moro. Não estão pagando como complementação. Mesmo assim, só complementação, uma coisa que não vai incidir nos direitos, não incide no salário base, mesmo assim cobra a previdência. Como a gente sabe que é só o salário base quem vai para o cálculo da aposentadoria. Então você só precisa pagar a previdência daquilo que você vai receber no futuro, quando você não estiver mais trabalhando. Bom, mas a gente está aí já falamos com o nosso assessor jurídico para a gente tomar as providências jurídicas a esse respeito, tá certo? Mas é isso, enquanto não valer definitivamente o piso da enfermagem tal qual preconiza a lei 14.434, a gente estará em luta. Então, avante, porque ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E esta semana aconteceu a instalação do Fórum Estadual em Defesa do Trabalho Decente, né? As entidades sindicais centrais e sindicatos filiados à FETANCE reuniram-se no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza para aprovar o regimento interno do colegiado, que deve ter a representação da FETANCE na coordenação do grupo. A presidenta da FETANCE, Socorro Pires, destacou a importância da iniciativa. Está junto a outras entidades nesse coletivo, que tem a presença do Ministério Público do Trabalho, é histórico. Significa o fortalecimento da luta pelos direitos de servidores e servidoras que têm sofrido nos últimos anos com as práticas antissindicais das gestões municipais, destacou a presidenta. O palestrante do evento, o professor da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral, acredita que a classe trabalhadora cearense tem muito a ganhar com a instalação do fórum. Segundo ele, o processo de uberização dos empregados tem distanciado de homens e mulheres noções trabalhistas antes consideradas essenciais. As conversas sobre a criação do fórum se iniciaram em maio passado, quando, a pedido do Ministério Público do Trabalho e do mandato do deputado estadual Renato Roseno, foi convocado um seminário para debater as formas de degradação contemporânea do trabalho, à luz do trabalho decente,
preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, como sendo adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Para Enedina Soares, vereadora de Caucaia e presidenta licenciada da FETANSE, o Fórum representa mais um espaço de fortalecimento da democracia, já que pauta a defesa de direitos básicos para trabalhadoras e trabalhadores. Tornar as condições de trabalho justas é essencial para garantirmos a justiça e a efetivação dos direitos humanos. Essa matéria está publicada no Instagram da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE, certo? Você que é servidor, pode ir lá no Instagram da FETANSE, dar uma olhada e ler mais matérias pertinentes lá, tá certo? Então, a gente espera mesmo que esse fórum, ele dê frutos, né? Ele dê resultados, que sejam encaminhados mais pautas, né? Que possam garantir a dignidade humana no trabalho, que é o que se vê pouco hoje em muitos setores, né? Os ataques, as práticas antissindicais, tanto no setor público como no setor privado, elas são muito violentas, né? E quando eu digo práticas antissindicais, porque são o contrário daquilo que a gente, enquanto sindicato, defende, né? Que as práticas antissindicais, elas podem ser praticadas contra os sindicatos ou contra o próprio servidor, e às vezes elas são praticadas contra os sindicatos para atingir o servidor, né? O trabalhador. Então, a gente espera que isso realmente dê resultado e que cada vez mais o trabalhador, a trabalhadora do Brasil e do estado do Ceará consiga mais dignidade. Bom, pessoal, agora nós vamos falar também sobre um assunto que nós fomos tratar lá no início da semana, que foi sobre a tal da reforma administrativa, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ou o Congresso, né, de um modo em geral, principalmente a ala conservadora do Congresso, né, e encabeçada pelo Arthur Lira, tem pressionado bastante o governo federal nos últimos dias por uma reforma administrativa, né? Segundo eles, é necessário cortar gastos, né? Quando eles precisam cortar gastos, ele corta no nosso lombo. Os privilégios continuarão todos lá, se for aprovada a reforma que está em curso, né? Se o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tomar uma providência e não apresentar uma reforma administrativa decente, né? Uma reforma que ataque os privilégios, que tire os privilégios, pendura o calho de quem tem e não precisa, e deixe quieto o pessoal que já não tem nem o suficiente para sobreviver direito, né? Se isso não acontecer, eles vão acabar aprovando a maldita PEC 32, que é nefasta e destruidora, nós já falamos aqui, né? O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, Fernando Haddad da Fazenda, Simone Tebet do Planejamento e a de Gestão, Esther Dweck, se reuniram recentemente para discutir sobre as propostas, né, que tramitam na Câmara e possivelmente apresentar, né, construir uma nova proposta. É isso que a gente está querendo que o governo federal faça, construir uma nova proposta de reforma administrativa, justamente para mexer aonde tem privilégio e não para tirar o básico de quem só tem o básico, né? Então, está em estudo aí uma nova proposta para ser enviada ao Congresso, porque senão periga aprovar
nefasta, né? Que é o texto da PEC 32, nada mais, nada menos do que da autoria de Paulo Guedes, né? Uma pessoa que Paulo Guedes é um banqueiro que odeia serviço público, que detesta gente, detesta pobre e detesta servidor público. Inclusive, ele chamou os servidores públicos de parasita, né? Quando ele estava fazendo o texto da reforma, ele falou em um evento que os servidores públicos eram parasitas e que era preciso arrumar um remédio para essas pragas, né? Para essa praga. Então, essa praga, o remédio que ele achou foi a PEC 32. A PEC 32, minha gente, é destruidora, né? Destruidora. Ela não pode ser aprovada de jeito nenhum. Mas voltando aqui ao Arthur Lira, o que o Arthur Lira tem defendido, né, é a respeito daqueles parâmetros do teto de gasto. A PEC 55, né, que foi promulgada em 2016, né, como a emenda constitucional 95, que é a famosa emenda do teto de gastos. Nessa emenda constitucional, eles praticamente, o Congresso congelava os gastos por 20 anos, né? Então, eles congelaram os gastos, estabeleceram um teto e não mexeram também nos privilégios. Então, tudo que era pendurucalho do teto de gastos, eles deixaram lá. O que foi que eles colocaram para mexer, para diminuir os gastos? A reforma trabalhista, que foi vendida como uma coisa boa, e de 2017 até hoje a gente sabe que ela é muito ruim. A reforma previdenciária, que também o governo vendeu como uma coisa boa, e a gente sabe que ela é muito ruim. Ela precariza ainda mais quem já é precário, que é o pobre que ganha salário mínimo. A reforma tributária, que está em curso, meio capenguinha, mas está indo. E, segundo o Lira, a quarta reforma necessária é a reforma administrativa, né? A gente precisa se mexer, a gente precisa pressionar, tanto para que não seja aprovado o texto que está lá da PEC 32, como para que o governo mande outro texto, porque senão vai acabar aprovando aquele. O texto que está lá, ele só mexe com gente pequena. Ele não mexe com nenhum privilegiado. Privilegiado é aquele servidor que ganha um salário, muitas vezes até acima do teto de salário, né? Que é 39 mil reais no Brasil, né? Já pensou você que ganha salário mínimo, né? A maioria de nós ganha um saláriozinho bem merrequinha. Aí você nem compara o seu salário com esse que ganha 39, né? Mas vamos lá aqui, algumas considerações. Porque quando o Paulo Guedes ele mandou a reforma administrativa para o Congresso, ele mandou a reforma com a alegativa que era preciso combater os privilégios no serviço público. Mas ele deixou de fora da reforma todo mundo que é privilegiado no serviço público. Todo mundo que tem salário bom, todo mundo que tem carreira boa, todo mundo que vive bem lá. Ele não mexeu, né? Que quem são? É o pessoal do judiciário, né? A alta cúpula do judiciário, diga-se de passagem, que são desembargadores, juízes e promotores, né? Os funcionários de carreira baixa não entram nesses privilégios. E a alta cúpula militar também não está mexendo. A alta cúpula da fazenda também não foi mexendo. Então,
A alta cúpula da política não foi mexida também. Então, todo mundo que tem privilégio, além de ter salário bom, ainda tem um monte de pendurucalho que aumenta o salário, continua quieto lá no seu canto, sem ninguém mexer com ele. Agora vamos aqui a algumas considerações. Ó, segundo o DIEESE, o salário para o trabalhador viver com dignidade será de R$ 5.330,69. Isso era que tinha que ser o salário mínimo para que o trabalhador suprisse as suas necessidades básicas e de sua família. Deveria ser esse valor, o salário mínimo, segundo o DIEESE. Mas, segundo o estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma fundação vinculada ao Ministério da Economia, né, que assessora tecnicamente e politicamente o governo na formulação das suas políticas públicas e de desenvolvimento. Segundo o IPEA, metade do funcionalismo público do país ganha menos de R$3.000, né? Ele está falando aí de um universo de quase 12 milhões de pessoas, né? Que são os funcionários públicos do país, nas esferas federais, estaduais e municipais, né? A grande maioria desses servidores são da esfera municipal, né? Olha aqui, pesquisa do IPEA derruba a ideia de que servidores são marajás. Os que ganham acima de R$30.000 são juízes, promotores, desembargadores, ministros e o presidente da República. E como nós sabemos, além deles ganharem acima de R$30.000 o salário, né? Eles ganham também vários pendurucalhos, até auxílio paletó eles ganham, né? Auxílio moradia, auxílio creche, auxílio, um monte de pendurucalho, um monte de auxílio que eles não precisam. Segundo esse estudo do IPEA, né? O estudo é bem longo, viu, gente? São mais de 26 páginas de matéria do estudo, mas eu vou ler só algumas partes. Segundo esse estudo, a maioria dos profissionais, né, dos servidores públicos são municipais e são formados pelos profissionais que atuam na saúde, na educação, ou seja, nos setores que pagam os salários mais baixos, né? Muito diferente daqueles parasitas que o Guedes falou, né? Cerca de 58,13% dos servidores públicos, daquele universo de quase 12 milhões que eu falei anteriormente, cerca de 58,13% ganham um salário abaixo de 2 salários mínimos, né? Como se vê, o salário mínimo é R$ 1.320, mas cerca de 58,13% dos servidores públicos no Brasil ganham um salário abaixo disso, né? Você tira pelo seu salário. Se a maioria é do município, a maioria no município ganha um salário igual o nosso, né? O meu e o seu, né? E uns até menos ainda, porque a maioria do salário base do município é o salário mínimo, né? R$ 1.320. Mas esses aí são os parasitas que são atacados foram atacados pelo Paulo Guedes, né? Abaixo de R$ 2.500, para ser bem exata aqui na estatística do IPEA, né? Tem uns dados muito interessantes também, gente, do DIEESE, que a gente pode falar em outra ocasião, porque hoje o nosso tempo acabou e eu desejo a vocês uma boa tarde. Pessoal, lembro ao pessoal, os professores que estão esperando o programa que eu disse que ia fazer sobre os precatórios, vai ser na próxima semana, viu? Professores e professoras que estão aguardando as notícias quentinhas, a próxima semana o nosso assunto principal vai ser os precatórios. O Dr. Valdeci está fazendo uma atualização de tudo e eu vou gravar um programa especial, vou convidar ele, se ele quer fazer uma participação, para a próxima semana. Tá bom? Uma boa tarde para você, bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.